Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago para vocês a resolução de algumas questões que já estão disponíveis no meu curso de português da banca Instituto Mais. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e conheça o meu preparatório de português da banca Instituto Mais. Começo resolvendo algumas questões sobre interpretação de texto. Depois vem outras questões que estão presentes no edital do Instituto Mais. Vamos lá. De acordo com a tirinha, é correto afirmar que... Então, aqui nós temos a tirinha. O que eu sempre sugiro, não vamos fazer a leitura, mesmo que seja uma tirinha, que seja um texto menor, vamos ler, compreender o enunciado e depois ir às alternativas e voltar ao texto para a gente compreender a ideia e assim verificar aquela alternativa é correta ou não. A vida é uma obra do acaso, uma vez que o sentido da existência consiste numa inquietação banal. Será que a vida de fato é uma obra do acaso? Se for, o que as bancas fazem? Elas trazem aqui essa primeira oração afirmando alguma coisa e depois vem a justificativa. Você precisa ver se na tirinha fala que a vida é uma obra ao acaso. Se sim, você precisa observar que o sentido da existência consiste numa inquietação banal. Então vamos ver. Alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo? Nunca, mas estou me perguntando agora. Para que a gente está nesse mundo? Será que a vida é uma inquietação banal, como fala aqui? A vida é uma obra do acaso? E também vou responder agora mesmo. Então, ele nunca havia perguntado para que a gente está nesse mundo. Aí, a partir da pergunta dela, ele já fez uma pergunta, mas já responde imediatamente. Eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problemas, melhor. Então, aqui você observa o quê? Qual é a ideia presente na tirinha? Então, ela leva este garoto a fazer uma reflexão para que a gente está neste mundo. Aí ele nunca havia pensado nisso. O que ele faz? Ele já faz a pergunta e responde imediatamente para quê? Para se livrar desse tipo de problema. Porque se a gente for falar para que a gente está neste mundo, é uma reflexão mais profunda, é algo mais sério, não é isso? E ele não quer pensar nisso nesse momento. Então, a vida é uma obra do acaso? Em momento nenhum aqui na tirinha está falando que a vida é uma obra do acaso. O que traz aqui é a reflexão. Para que a gente está neste mundo? Da qual ele quer fugir. Ele não quer refletir. Tanto é que ele já responde imediatamente. Eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problemas, se livrar dessa reflexão, é melhor. Então, a vida é uma obra do acaso. Uma vez que o sentido da existência consiste numa inquietação banal, nada disso, é algo mais profundo. Tanto é profundo que ele fala que isso é um problema, essa reflexão. Então, já venho aqui, o sentido da vida não consiste numa inquietação banal. O sentido da existência traz inquietações que não valem a pena ser enfrentadas, pois ele gera dissabores que podem se tornar um fato. Então, o sentido da existência traz inquietações que não valem a pena ser enfrentadas. Corretíssimo, observa aqui. Eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de inquietação, melhor. Então, o sentido da vida traz algumas inquietações mais pesadas, não valem a pena ser enfrentadas, pois gera dissabores que podem se tornar um fardo. Se eu ficar refletindo muito, como fala na tirinha aqui, para que como fala aqui, para que a gente está neste mundo, aí ele ficaria mais preocupado, então geraria alguns dissabores, como fala aqui na alternativa B. A razão de estarmos neste mundo requer pouca reflexão, bastando apenas um pouco de paciência para compreendê-la. Nada, que pouca reflexão, ele fala aqui, ó, que isso é um problema, ficar refletindo por que de estarmos neste mundo. Então é algo que é mais difícil de ser enfrentado e nada de pouca reflexão. Todo indivíduo está neste mundo para cumprir uma finalidade que lhe foi designada, mesmo para aqueles menos religiosos. Ah, sim, todo mundo está aqui para cumprir uma missão. As pessoas falam muito isso, inclusive dentro da religião. Então, a alternativa D está correta? Não. Você precisa estar atento onde cita essa questão que fala aqui
Na alternativa D, a questão da religião, não vem falando isso aqui na tirinha. A única coisa que fala é que ele não sabe para que está neste mundo e quanto mais depressa se livrar desse tipo de problemas, melhor. Ele não quer ficar pensando nisso. Então, fique muito atento ao princípio da extrapolação, que é quando traz nas alternativas alguma afirmação que não está presente no texto. Então, eu venho aqui, descarto também a alternativa D. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, observando a ortografia, vamos marcar a alternativa correta. Contrariando as expectativas, expectativas é com X. A crise durou apenas alguns meses. Sinais de melhora já podiam ser visualizações. Visualizar é com S aqui, então aqui também será. Ainda assim, foi difícil evitar a apreensão com S mesmo que tomou o paciente. Essa alternativa D aqui é o que eu chamo de dedim, tetim. O que é isso? São as palavras terminadas em der, dir, mir, ter, tir e mer. Sempre que eu tiver um substantivo abstrato derivado das palavras terminadas em dedim, tt, eu usarei S ou dois S's, correto? Então, eu tenho compreender, compreensão, com S, por exemplo. Depois de muitos exames, quase que li enxames, que também seria com X. Exames é com X mesmo. Constatou-se a recuperação da contorção, contorção com C cedilha. Muito característico do Instituto Mais esse tipo de questão. Traz uma frase para a gente colocar a vírgula nela. Então, vamos ver como vamos fazer para que essa frase fique correta. Então, vamos lá. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Então, vamos ver. Não me parece isso. Então, isso não me parece. Quando aparecer aqui, ó, vou marcar aqui já para ficar mais fácil, não me parece que uma existência tão moldada. Então, neste caso, quando você observar que a oração vai começar com o que, este que é uma conjunção integrante. A conjunção integrante eu posso substituir por isso, perfeito. Não me parece isso. Isso não me parece. Então, o que você observa? Que aqui eu tenho uma oração em forma de sujeito. Então, eu tenho uma oração em forma de sujeito, eu vou escrever o quê? Que eu tenho um sujeito oracional. Sujeito oracional. Ah, então quer dizer que é um sujeito em forma de oração? Sim. Aí eu poderia colocar uma vírgula, como aparece aqui, deixa eu ver se tem uma melhor ainda, mas a alternativa C está bom. Não me parece que uma existência tão moldada. Então você observa, nada justifica o emprego dessa vírgula aqui. Porque se eu colocar essa vírgula aqui, uma existência tão moldada é um sujeito oracional. E aqui eu tenho o verbo. Eu estaria separando o verbo do sujeito. O sujeito do seu verbo não pode. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo. Vou aqui para a alternativa D, porque ela é bem interessante também. Aqui vai explicar, observe aqui, uma existência tão moldada que não se dedica. Qual existência? O que é uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo? Então aqui você observa que é um trecho que vai explicar, não é isso? Se vem explicando, aparece o pronome que, eu tenho o quê? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. A explicativa vem separada por vírgula, já a restritiva, não. Então, aqui está correto também. Então, descarta a alternativa B, que está faltando essa vírgula aqui. E olha aqui, e aqui também está faltando essa vírgula. Então, a alternativa D está correta. Novamente, SVC. Vamos ver? Na alternativa B. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo. O que seja exatamente uma bênção? Vou fazer aqui, ó, essa existência tão moldada. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula errada.
aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo, entre o sujeito e o verbo só uma vírgula errada. O que eu disse ainda há pouco? Se forem 2 vírgulas, provavelmente estará correta. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a crase de maneira correta. Primeira coisa, eu vou marcar aqui onde está empregada a crase e o que vem depois dela também. Se for um verbo no infinitivo, se for uma palavra no masculino, eu já sei que está errada. E então aqui, primeiro, crase é a junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo também no feminino. Então, quem vai à praia. Usei a crase porque o termo anterior exigiu a preposição a e o outro eu utilizo. Por isso que eu não utilizo crase antes de palavra no masculino. Por exemplo, ele foi a pé à festa. Então, aqui, quem vai a algum lugar, ou então o modo que ele foi, a pé. Então, aqui você observa, pé é palavra no masculino, não posso usar crase. Quem recorre a alguma coisa. Só que, então, aqui eu não vou usar crase, por quê? Porque aqui eu tenho um artigo indefinido. Então, não vou usar crase antes de artigo indefinido. A crase não é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a? Sim. Se eu vier aqui colocar mais um artigo indefinido, lascou, não pode. Quanto à miscigenação, quanto ao ato racial, então, o quanto aqui vai exigir a preposição a, mais o a que vem acompanhando. Miscigenação, corretíssima. Eles abrangem a toda a área. Aqui eu tenho o quê? Pronome indefinido. As bancas adoram esse pronome todo. Pronome indefinido, qualquer pronome indefinido. Por que eu não usei crase? Porque eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos, nem antes dos artigos indefinidos. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a concordância verbal de maneira correta. Então, concordância verbal. Tratam-se ou trata-se, obedeciam-se ou obedecia-se a alguma coisa. Foram fundamental ou deveria ser fundamental. Aqui nós já temos a expressão mais de um. Será que com a expressão mais de um o verbo fica no singular ou vai para o plural concordando com o numeral ou não? Então vamos lá. Primeira coisa, quando aparecer aqui para vocês dessa forma, este se, você precisa saber, é um índice de indeterminação do sujeito ou é uma partícula passivadora? Aí já vem a questão da transitividade verbal. Observe na minha explicação. Partícula se, as principais funções dela, as duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é isso? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no
plural, compreendeu? Então, o se como partícula passivadora. Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está? O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Então, agora que já sabe, vamos identificar. Trata-se de alguma coisa. Verbo transitivo indireto vem acompanhado de preposição. Então, este se é o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo, ele será impessoal, ele não vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Trata-se de evidências, mesmo evidências estando no plural, porque isso aqui é objeto indireto, isso não é sujeito. Obedecia, quem obedece, obedece a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, se é índice de indeterminação do sujeito, tanto é que esse verbo vem acompanhado de preposição. Então, o correto seria o quê? Obedecia-se. Observar e comparar outras espécies foram fundamental. Aqui eu tenho o que eu chamo de sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Aquele que é um sujeito em forma de oração. O que foi fundamental para as descobertas? Observar e comparar outras espécies. Então, você observa que isso daqui será o quê? Um sujeito oracional. Então, o sujeito oracional, ele exige o verbo no singular. Então, voltando, eu já sei que é o quê? O correto seria foi fundamental. Mas eu não sabia que era sujeito oracional. Foram fundamental? Não. Se foram, então, eles precisam ser fundamentais. Então, as pessoas foram fundamentais para o bem-estar dele. Aí seria outra situação. Mais de um cérebro foi submetido. Quando aparecer aqui a expressão mais de um, o verbo será usado no singular mesmo. Então, foi submetido no singular, corretíssima. Mais de um verbo no singular. Agora, se indicar reciprocidade, por exemplo, se eu falar mais de um aluno abraçaram-se, aí ele já irá para o plural, porque vai indicar reciprocidade. Não tem como abraçar sozinho. Então, indicando reciprocidade, vai para o plural. Aceitemo-los, assim como vós aceitais essa mesóclise. Será que aqui de fato é mesóclise? Mesóclise a gente já sabe que é quando o pronome vem no meio do verbo. Então aqui um enunciado que traz uma contradição. Mesóclise vem de meso, que é o mesmo que meio. Para você usar mesóclise, você precisa ter um verbo, que seja no futuro do presente ou do pretérito. Que você observa que o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Então, aqui eu tenho um caso de ênclise, nada de mesóclise. A mesóclise se caracteriza pela colocação, então já vamos aqui para compreender a explicação. Colocação do pronome oblíquo átono no meio de um verbo. A partir disso, de acordo com a norma padrão, quanto à colocação pronominal, vamos marcar a alternativa correta.
O uso do pronome e a caracterização do processo como mesóclise estão corretos? Não, eu já vi que é ênclise. O uso do pronome está correto, mas a caracterização como mesóclise não. Trata-se de ênclise, já que o pronome oblíquo os está após a conjugação completa do verbo. Certíssimo aqui. Então, você vai, descarto aqui, já gabaritei. Aí você vai observar, mas aqui está falando do pronome oblíquo átono os. Sim, por quê? Quando o verbo termina em R, S ou Z, você retira o R, S ou Z e acrescenta o L. Então, o pronome oblíquo átono os vem acompanhado do L, porque o verbo terminou em S, não é isso? Aceitemos, ao invés de falar aceitemos os, eu falo que aceitemo-los. O uso do pronome e a caracterização como mesóclise estão erradas. O uso do pronome está correto. A caracterização como mesóclise está errada, mas o pronome está correto. O uso do pronome está incorreto? Não. O uso do pronome está correto, como já vimos. A classificação como meso, meio, não. Aqui é um caso de ênclise, porque ele vem no final do verbo. Leia as afirmativas abaixo a respeito do valor dos advérbios e assinale a alternativa correta. Na frase concomitantemente ao evento, será feita a distribuição das moradias. O advérbio destacado tem valor de tempo. Será que é isso mesmo? Então, a gente vai ver aqui. Correto. Concomitantemente ao evento. Aí você vai falar, quando será feita a distribuição? Quando você fizer a pergunta com quando, vai ter uma ideia de tempo. Então, a 1 está correta. Na frase, não foi nada fácil organizar o evento de comemoração. Tem valor de negação? Nada disso. Valor de negação é o não. Então, venho aqui e vou descartar esse nada aqui. Na frase, todos saíram depressa após o evento de comemoração. Tem valor de modo? Se tem valor de modo, eu faço a pergunta com como. Como todos saíram depressa, então de modo. Na frase, não se sabe porque o evento durou tão pouco. O advérbio destacado é classificado como interrogativo. Por que o evento durou tão pouco? Certinho, então. Então, neste caso aqui, 1, 3 e 4 estão corretas. Assinale a alternativa que apresenta a oração em que o uso ou omissão do artigo indefinido está correto. Então, aqui, bem característico do Instituto Mais, ela não traz nas suas provas muitas questões contemplando artigo. Então, precisa observar quando aparece o artigo indefinido. Foi empregado de maneira correta, ou sua ausência também está correta. Aquele crítico de cinema é mau espectador às vezes. Então, será que aqui está correto dessa forma como aparece? Olha aqui, aquele crítico de cinema é mau espectador às vezes. Então, aqui, a alternativa A está correta. Não preciso colocar aqui que ele é um mau espectador, porque eu já estou me referindo a quem? Aquele crítico, eu já sei de quem estou falando. Então, eu não posso falar que ele é um mau espectador. Então, esse artigo indefinido não precisa ser usado aqui, porque eu já sei de quem está falando. Juvenal, um patrão déspota e mal-humorado, demitiu vários funcionários. Juvenal, um patrão. O que é isso daqui? Isso daqui é um artigo, nada de artigo, né? Isso daqui é um aposto explicativo. Então, quando aparecer aqui o aposto explicativo, não precisa ter um artigo indefinido antes dele. Então, bastava colocar João, um patrão déspota e mal-humorado. De um modo geral, nada disso. A forma correta é o quê? De modo geral. O juiz teve uma certa dúvida quanto àquele lance polêmico da partida. Será que preciso ter aqui um artigo indefinido? A omissão dele deixou a frase correta? O juiz teve uma certa dúvida, não preciso falar. Olha aqui, se é certa, certa já é um pronome indefinido. Aí o que aparece? Ele veio aqui e colocou também o artigo indefinido. Nada disso. Se eu já tenho um pronome indefinido, eu poderia. O juiz teve certa dúvida
a respeito daquele lance. Então, já tem um pronome definido? Preciso de um artigo indefinido? De jeito nenhum. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos marcar a alternativa que apresenta entre parênteses a análise correta da palavra em cada frase. Então, nós temos aqui este que. Este que, ele é muito usado como pronome relativo. Não disse que nessa alternativa é pronome relativo. Já trouxe essa questão aqui que nem aparece o pronome, não será o pronome, será de fato a alternativa a aqui, porque neste caso ele é uma conjunção integrante. Para você diferenciar conjunção integrante ou pronome relativo, essa conjunção integrante dará início a uma oração subordinada substantiva, aquela que pode ser substituída por isso, perfeito. Então, só que aqui, qual que é a diferença? Quando aparecer um verbo aqui, é conjunção integrante. Se aparecer um nome, que veremos daqui a pouco, aí sim seria um pronome relativo. Lembrando, aqui não é pronome relativo. Meu pai achou isso, conjunção integrante. Apontando qualquer, quando aparecer qualquer e todo e suas variações, você já vai saber que é o quê? Um pronome indefinido. O que me preocupou desde aquele tempo, desde é o quê? Caro concursando, pronome indefinido? Não, o desde é uma preposição. Assim, ele tinha uma boa razão para ficar desconfiado. Preposição? Também não. Este assim, conjunção. Ao passar o mesmo período para a terceira pessoa do plural de modo correto, mantendo o tempo verbal, tem-se. Ele propôs. Então, aqui eu preciso só colocar ele. Aqui eu vou colocar aqui. Castro Lopes, quem? Ele propôs. Agora eu tenho que falar. Eles o quê? Eles propuseram. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. Eles propuseram, eles proporam, eles proporiam. Não, aqui eu já sei que é futuro do presente. Ou eles propuseram. Quando falo lá, ele propôs, aqui eu já sei que é o quê? Passado. Então, se ele está no passado, ele não pode estar no futuro do pretérito. Então, mantendo o tempo verbal, vou ter o quê? Aqui eu tenho um verbo derivado. Então, eu tenho o verbo propor, que é derivado do verbo por. Ok? Por com acento mesmo, galera. Então, de que você vai se lembrar? Quando eu tiver um verbo aqui derivado, ele vai ter a mesma conjugação do seu verbo de origem. Vou explicar para vocês um pouquinho agora sobre os verbos derivados. Observem só. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que é propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio, ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados. Mas com calma, vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui.
que depois eu vou voltar aqui, ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui, eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus, ela tivera, ela mantivera, eles vieram, eles intervieram, se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Agora que você já compreendeu o que são os verbos derivados, então eu falo o quê? Ele pôs, não é isso? Aí eu vou falar o quê? Ele pôs. E eles puseram a mesma conjugação. Então é só eu vir aqui e colocar o pro aqui antes. Sim, eles propuseram, nada de proporam. Eu falo eles poram, eles puseram, não, eu falo eles puseram. Se é eles puseram, eles propuseram.